dá exatamente 4, 4. Significa que terei eu E, que ES seria igual a 4,44, a multiplicar pela frequência, e N, S multiplicado pelo fluxo magnético. Esta seria a minha equação simples. Ou há uma questão? Minha turma. Qual a questão? Está percebido, assim. Está percebido? Ok. Se está percebido, não há de quem. Vamos seguir. E agora? Nós, como eletrotécnicos, conhecemos esta relação. Qual é esta relação que estávamos a dizer? É simplesmente esta relação entre o primário e o secundário. Qual é a relação que existe? Nós estamos a procurar uma relação que poderemos encontrar entre o primário e o secundário. Entre o primário e o secundário. Se temos uma relação entre o primário e o secundário, nós podemos então escrever que EP, que é o primário, sobre ES, que é o secundário, seria igual simplesmente a mesma expressão, 4,4 F NP fluxo. Assumimos que o fluxo é o mesmo, sobre, vamos fazer a mesma coisa, a 4 F, a frequência também é a mesma, NS, a multiplicar pelo fluxo mútuo. Nós dissemos o seguinte: assumimos que este fluxo mútuo é o mesmo, a frequência é a mesma, o 4 já sabemos que é constante, é a mesma, então nós poderíamos ficar com uma expressão simplesmente da seguinte forma: EP ES é igual a NP sobre NS. Esta é a relação, é onde nós queríamos chegar. A relação que nós estávamos à procura. Quando um dia deste, no dia do teste, eu perguntar que determine a relação que existe entre o primário e o secundário de um transformador, do transfor com o núcleo de ferro. E para vocês me darem esses passos a chegar até esta equação. E então, se eu for a perguntar, por exemplo, turma, eu preciso que vocês me deem as equações instantâneas, ou ainda a equação, esta relação, mas em valores esta é instantânea. Docente, peço para voltar aquela folha. Pode passar por cima. Posso passar? Ok? Tá bom, obrigado. E então, turma, eu posso perguntar na mesma que eu preciso conhecer os valores instantâneos. Isso que estava a dar agora é uma equação dos valores eficazes. Estava falando de um valor eficaz. Dissemos que seria simplesmente ao número de espira no primário, a dividir pela equação do primário. Então, tudo isso está a ter essa relação entre primário e secundário é no valor eficaz. Então, agora posso pedir que vocês me deem exatamente esta equação em valores instantâneos. Hugo, boa tarde. Hugo, boa tarde. Tarde chegou? Estava sem internet. Tá bom. Agora, estamos a dizer que nós queremos valores instantâneos. Estamos a dizer valores instantâneos de EP, que seria simplesmente a ES.
Nisso eu teria simplesmente N, que é o número de espira, que eu conheço, no primário. Vou abrir nesses, vou derivar o meu fluxo em função do tempo sobre NS. Vou derivar o meu fluxo sobre D em função do tempo. Neste contexto, nós dissemos que o fluxo é o mesmo e as equações são as mesmas, então eu poderia ter, ou simplesmente iremos simplificar essa equação e esta, simplesmente eu terei no final a seguinte equação. EP sobre ES seria igual a NP sobre NS. Estas são as equações que nós estamos à procura. Aqui, lá, quando forem equações, estamos a pedir, exato, quando dizia o seguinte, vou escrever aqui de uma outra caneta, EP seria igual a ES e é igual a NP sobre NS. Essa expressão está a falar de valores eficazes. E essa expressão, estou a falar simplesmente de valores instantâneos. Estamos juntos, turma? Estamos a falar de valores instantâneos e valores eficazes. Ou ainda há uma questão? Docente, então, nesse caso, a tensão do primário sobre a tensão do secundário nos valores eficazes será igual à tensão do primário sobre a tensão do secundário dos valores instantâneos. Não entendi. Segundo a relação que o docente nos mostrou da relação entre o primário e o secundário nos valores eficazes, Ok. sim, e a relação nos valores instantâneos. Então, eu perguntava, neste caso, podemos dizer que a tensão eficaz do primário sobre o secundário é igual à tensão instantânea do primário sobre o secundário. Ok. Agora, este é um TPC que posso te dar para você fazer um trabalho. Porque eu estou a dizer o seguinte, Não, senhora. o valor, espera aí, estou a dizer o seguinte, o valor instantâneo, ou ainda, o valor instantâneo que você terá seria sobre raiz de 2, para você poder ter esse valor eficaz. E por isso existe essa diferença. Sim, eu percebi, mas para você assim... poder ter esse valor instantâneo, o valor instantâneo que você deve ter, você primeiro deve dividir esse valor, para você ter esse valor eficaz, deve dividir esse valor instantâneo por 2, por raiz de 2. Sem isso, você não terá valor instantâneo. Ou só mentir? Podemos passar. Ok. Podemos passar, né? Vamos aqui. Agora, turma, nós estamos fazendo toda essa ginástica. Nós queremos encontrar essa relação. Para encontrarmos essa relação, nós precisamos de conhecer o que se appelle le rapport de transformation. On cherche, ou estamos à procura de uma grandeza chamada coeficiente de transformação. Ou ainda, em outras literaturas, pode encontrar a relação de transformação.
mas na verdade é o que nós chamamos de coeficiente de transformação. Desculpa, turma. Relação de transformação. Estamos falando de relação de transformação. Agora, vamos ver o que é isso de relação de transformação. E como podemos determinar essa relação de transformação. Turma, nós estamos falando de uma coisa simples, mas pode ser grande coisa. Nós falamos aqui do primário e secundário. Nós dizíamos que entre o primário e o secundário não existe uma ligação elétrica, mas sim existe uma ligação magnética. Por não existir uma ligação elétrica, existindo uma ligação, por existir uma ligação magnética, existe uma relação, essa relação é denominada relação de transformação. Ou por outra, podemos determinar, ou podemos chamar de, para além da relação de transformação, podemos chamar de coeficiente de transformação. Este coeficiente de transformação pode ser dado por A, pode ser dado M, pode encontrar em K, dependendo de cada literatura que você poderá encontrar. Mas, no livro que você está vendo aqui, que é a introdução à análise de circuitos, você irá encontrar uma letra denominada A, que é a relação, que é o rapport, que é o coeficiente de transformação, cujo esse coeficiente de transformação depende de número de espira no primário sobre o número de espira no secundário. Não é a única expressão. Você pode encontrar M, que será igual a número de espira no primário sobre o número de espira no secundário. Turma, talvez vai me perguntar, mas como? Agora, você pode encontrar numa outra literatura a dizer o seguinte, que o mesmo A seria igual a M, que seria igual a número de espira no primário sobre o número de espira no secundário, que será igual a intensidade da corrente elétrica no secundário sobre a intensidade da corrente elétrica no primário. Você vai encontrar essa expressão. Quando estamos a falar da relação, quando estamos a falar da relação de correntes entre a corrente e a intensidade da corrente elétrica, iremos dizer simplesmente IS sobre IP nos dá M, nos dá A. Mas, quando estamos a falar de número de espiras, ou ainda a relação entre número de espiras, nós vamos dizer que NP seria igual a N. S igual a igual a M. Mas, o que deve ser claro é que este rapport de transformação que estamos a dizer aqui, este elemento que é a relação de transformação ou constante de transformação, não deve estar no intervalo entre 0 a. Deve estar nesse intervalo 0 a 1. Deve ser menor ou igual a 0. Deve ser menor, deve ser maior que 0 e deve ser menor ou igual a 1. Quando em que um transformador, uma relação de transformação igual a 1? Quando o meu transformador é perfeito. E quando que o meu transformador o A é inferior a 1? É quando o transformador é denominado real. Voltando nisso, estamos a ver as equações antigas, quando eu estava falando de aparelhos de medidas elétricas. Eu dizia, nós iremos encontrar um aparelho de medidas elétricas perfeito, sem existir algumas percas. Isto por quê? Porque esse aparelho é constituído ou é composto de uma resistência interna, e por isso ele tem o que chamamos de consumo próprio.
Este consumo próprio nos permite a calcular a eficiência ou a eficácia do aparelho. Estamos a dizer aqui. Agora, se vamos falar daqueles transformadores, tipo de transformadores, se é uma condição, o rapport de transformação ou a relação de transformação é inferior que 1, significa o quê? Significa que isso nos diz que o número de espias transfor, sabe do transfor elevador de tensão. E se estamos perante uma condição, se le rapport de transformação, se o rapport de transformação, ou ainda a relação de transformação é superior que 1, é superior que 1, estamos a falar de um transformador denominado transformador onde N é P é superior que NS. Agora estamos a falar de um transformador denominado transformador, le transfor baixa abaixador de tensão. Até aqui, estamos a falar aqui de uma certa relação. Qual é a relação de tipo de transformadores? Mudando da folha, vamos falar aqui simplesmente tipo de transformadores. Tipo de transformadores. Quando nós falamos de transfor. Nós dizíamos o seguinte, nas aulas, quando começamos a aula, eu disse que existem diferentes tipos de transformadores, consoante o seu tipo de corrente. Dizíamos que podíamos encontrar monofásico e dizíamos que podíamos encontrar bifásico e dizíamos que podíamos encontrar aquilo que nós chamamos trifásico. Mas também nós conhecemos que temos transformadores de tipo. Nós chamamos de transformadores, denominados transformadores elevadores, de tensão, elevadores. Temos transformadores abaixadores e tínhamos transformadores que nós chamamos isoladores. Que esses transformadores, esse tipo de transformador dependia do uso, da utilidade, da aplicação desse transformador, a necessidade do uso do transformador, onde nós precisamos de usar esse transformador. Se, por exemplo, queremos usar um transformador nas linhas de interconexão, lá sim, iremos usar um transformador no qual o NP é igual a NS, aí sim, simplesmente estaremos a usar um transformador isolador. E se nós precisamos de usar um transformador denominado transformador baixador, dependia que nós deveríamos ter NP, deveria ser superior que NS. E se queremos um transformador elevador, dizíamos que queríamos simplesmente o seguinte, NP seria inferior a NS. Estes são tipos de transformadores que nós podemos encontrar, consoante as suas necessidades de aplicabilidade ou de aplicação. Repito, temos diversos tipos de transformadores, consoante a necessidade do uso, da sua utilização. Os transformadores, os transfor, quanto à sua utilização, eles podem ser elevadores, baixadores e isoladores. Quanto à natureza de corrente,
elas podem ser monofásicas. Quando eu digo corrente, elas podem ser a corrente contínua, assim como a corrente alternada. E os mesmos quanto ao número de fases. Eles podem ser monofásicos, bifásicos e trifásicos. Mas esses transformadores, como máquinas elétricas estacionárias, que no seu funcionamento elas não têm o acoplamento ou a ligação elétrica, mas sim eles têm uma ligação magnética, tem o que nós chamamos de relação de transformação ou coeficiente de transformação, cujo esse coeficiente de transformação depende de número de espiras no primário e depende da razão entre o número de espiras no primário e o número de espiras do secundário. Ou seja, iremos colocar as nossas condições. Ou seja, se A é inferior que 1, o que nós teremos? Simplesmente teremos NS superior que NP. Nessa condição, estamos perante o transformador, le transfo, uma vez le transfo elevador. Docente, Sim? você já escreveu isso aí? Você está repetindo uma coisa que vimos já há 1 minuto. Ok, 1 minuto só. Docente, Sim? podemos ter 10 minutos de intervalo. Ok. Estamos a falar simplesmente, ou ainda estamos a falar aqui de transformadores. Como eu dizia, 10 minutos de intervalo, né? Sim, Ok, tá bom. Então vamos sair do intervalo. Voltamos que horas? às 16h22. 16h20. 22, 10 minutos. Ah, ok. 16h21.
Uma pequena dificuldade. Turma, podemos voltar? Ou melhor, eu dizia. Próxima semana, numa terça-feira, num dia como hoje, teremos um teste. Próxima semana, num dia como hoje, teremos um teste. Ok, estamos a falar de corrente no primário. Agora estamos a falar de número, de esfera. Agora vamos falar de corrente no primário. É sabido que, ou é de conhecimento de nós que, no primário, temos a corrente elétrica I, que circula dentro da bobina.
Esta corrente elétrica aí que circula na bobinagem, nós podemos é a corrente que é produzida. Então, esta corrente que é produzida é primária, é igual a IP, que está circular na bobina, mais a corrente elétrica I do fluxo mútuo. Quando nós falamos de I do fluxo mútuo, é exatamente uma falar, equivale a dizer que estamos falando de fluxo. Desse fluxo, estamos a assumir isso. Se nós assumirmos isso, quer dizer que estamos a dizer que IP deve ser superior, a I fluxo mútuo. Se formos assumir isso, quer dizer que nós estamos a dizer que a soma desses dois deve nos dar o IP, deve ser aproximadamente a IP que circula dentro do regime. Docente, o que é IP'? Como? IP'. Ok, vamos a isso. Eu gosto de falar disto. Estava a dizer que nós temos uma bobina, a corrente Não elétrica. estamos a ver, docente. Ok. Estamos a dizer que temos uma bobina extra, está circulando com a intensidade da corrente elétrica I. Estão a O ver? docente mexeu a câmera. Hã? O docente acha que moveu a câmera, não sei. Sim. Temos Agora tá bom. uma certa bobina I, que nós podemos chamar de IP. Mas esta bobina está dentro do material ferromagnético. E nós estamos a dizer, essa bobina está dentro do material ferromagnético. Aqui a intensidade da corrente elétrica ainda não sofreu nenhuma alteração. Depois da corrente elétrica estar a circular dentro da bobina, ela sofre sim uma certa alteração. É onde vamos denominar de IP'. Agora, se nós temos IP' aqui, nós podemos dar uma expressão a seguinte, que esse IP, que é a intensidade no primário, vai ser igual à intensidade de linha, mais essa intensidade da corrente elétrica do fluxo mútuo. Onde estamos a querer dizer, estamos a querer assumir que I fluxo mútuo equivale, ou podemos dizer que é um fluxo simplesmente mútuo dentro do circuito magnético. Assumindo essa expressão, nós podemos assumir também dizer que esse I', o IP', é muito, mas muito grande que I do fluxo mútuo. Se isso assumirmos, quer dizer que IP seria igual a IP'. Ou eles são números aproximados. Agora, se nós estamos falando de uma corrente elétrica, aliás, para além disto, irei voltar atrás para vos falar daqui que nós falamos daquela lei. Naquela lei que nós estávamos a dizer, dizíamos o seguinte, que é a lei de Ampère. Dizemos o seguinte, tínhamos simplesmente isto como a intensidade, ou ainda integral de H e dl seria igual à soma das intensidades da corrente elétrica I é igual a 1 até N. Dissemos essa expressão? Ou não?
tivemos. E com isto, Sim. dissemos também que a mesma expressão, que é do integral fechado de S ou de C, tal C, de H, de dl, será-nos igual a N, I. Desculpa, turma. Ok, falávamos disso. Estava a dizer o que significa. Nós dizíamos que essa expressão aqui, que N I, nos daria uma expressão F M, que é a força magnetomotriz. E agora, nós estamos a assumir que temos uma bobina, olha, temos um circuito magnético, ou melhor, temos um circuito magnético que está desta maneira, aqui, desta maneira, que está desenhado, e temos uma certa bobina, que a bobina enrola este circuito magnético, onde temos o número de espira e temos a intensidade da corrente elétrica I. Então, essa força magnetomotriz, a força magnetomotriz F, M, é igual a número de espira vezes I. Isto, quando for no primário, terei a mesma coisa, e quando for no secundário, também terei a mesma coisa. Como nós dissemos que a intensidade da corrente elétrica, temos o primário e o secundário, e temos o número de espira no primário, N. S tem N, P. E tem também I, P. Com isto, estou a querer dizer que nós podemos dar, já que dissemos que existe uma relação entre o primário e o secundário, também podemos dar essa relação entre o primário e o secundário. Qual seria essa relação? N, P vezes I, P seria igual exatamente a N, S vezes I, S. O que significa que, se por exemplo eu querer fazer esta ginástica para saber o que é igual a isso, terei simplesmente a seguinte equação. Ok? Desculpa, turma, vou atender uma chamada.
estava a dizer, por outra, que esta relação nos implica dizer o seguinte, que IP sobre IS seria igual simplesmente a NS sobre NP. Esta é a relação que existe entre a tensão e a corrente elétrica. Aliás, entre o número de espiras e a intensidade da corrente elétrica. Turma, Presente? atenta a uma questão. Não existe? Parece que não. Daqui, se existe um silêncio, quer dizer que não existe. Eu quero acreditar isso. Então, chegamos à expressão IP, IS, NS, NP. Mas, observando essas equações que nós temos aqui,
Agora, conhecendo aquela nossa relação de transformação, que é igual a NS sobre a NP sobre NS, o que significaria que, se nós precisarmos de determinar isto, poderíamos ter simplesmente o inverso disso. Se nós temos simplesmente IP sobre IS é igual a NS sobre NP. É essa equação que nós conseguimos. Segundo o rapport de transformação, A seria igual a NP sobre NS. Significa que iremos trabalhar esta expressão ao seu inverso. Temos a relação de tensões, estava na relação de corrente e número de espira. Agora estamos na relação de tensões, em relação com o número de espiras. Estamos a equação. Quero acreditar que não há nenhuma questão. Se existir, é só dizer que existe uma equação para nós que nós possamos prosseguir. Se existir uma equação. Ou se existir uma questão. Existe? Docente, Sim. qual é o nome dessa relação aí onde vem IP sobre S? Acaba de dizer a relação que existe. Então, fazer uma relação em que existe entre uma tensão e uma tensão. A relação que existe entre tensão e número de espira. Desculpe, irmão, estou um pouco desconcentrado. Alguma coisa está passando aí. Estava a dizer, é a relação que existe entre a tensão e o número de espiras. Docente, isso aí é tensão ou é corrente? Porque aí vem IP. Aonde? Onde você está a referir? Na primeira equação que o docente colocou uma bola. Ok. Você está aqui nessa relação? É isto? Eu pensei que você está a falar exatamente do que você está a ver no teu computador. No PD. Eu também estou a ver no computador. Estou a ver no computador. Mesmo essa foto, estou a ver no computador. Está vendo no computador? Porque eu estou a falar de relação de tensão. EP sobre ES, que é igual a NP sobre NS. Esta é a razão que é a relação de tensão. Eu estava a falar de relação de corrente. A relação de corrente que escrevemos a dizer o seguinte: IP sobre IS seria igual a NS sobre NP. Ou está a dizer uma outra relação? Não é essa a relação? É essa mesmo. Agora, a questão, temos aqui duas relações. Uma relação de tensões com a número de espira e tem relação de intensidade da corrente elétrica com o número de espira. Docente. Sim. Docente pode nos contar o que está acontecendo? Não havemos de contar a ninguém. Será segredo? É verdade. Hoje não está feliz, docente, não está ali. Nem hoje. De repente, logo que ligaram para o docente. Porque o docente no primeiro tempo estava muito quente. De repente arrefeceu. Pode nos contar o que
está acontecendo? Vamos lhe ajudar-nos. Quer me ajudar? Sim. Ok. Há um exercício que não está a conseguir resolver. Exercício. Sim, Exercício? sim. Isso, Você exercício depende. de quê, docente? Hã? Que A pessoa exercício? está a falar do que aqui? Docente não está conseguindo resolver um exercício da escola Da ou um escola, exercício que o sim. docente deu os estudantes e não está conseguindo fazer correção. Não, não. Não é um exercício que eu dei a estudante. É um exercício que eu fui dado, Então, porque também eu estou a estudar. Então, não estou a conseguir resolver aquele exercício. E por isso, de repente, fiquei abatido. Mas agora foi abatida. mas docente, isso não chega a ser um problema, isso é normal. O anormal até é conseguir resolver todos os exercícios. O normal é Agora, não conseguir resolver todos os exercícios. agora assim está a fazer o quê? Assim está a fazer o quê? Eu já estou a perguntar. Está a me aconselhar? Eu já estou a ficar Ah, sem ideia. docente relaxada. É impossível para relaxar quando é assim. Mas docente, isso tudo por causa de um exercício. Sim, quando eu não consigo resolver um exercício, não fico bem, fico doente. E fico E sem saber o que Hum, estou a fazer. mesmo nós não conseguimos resolver exercícios de docente. então, eu sou doente nesse caso. Eu não fico, eu sou doente. Porque não consigo resolver a maior parte dos exercícios. Agora, o docente diz que ficou. Sim, Quer dizer, eu só é. não consegui Docente assim, parece, agora não estou conseguindo. docente parece criança da primeira classe. Ah, é possível mesmo, docente ficar assim. Docente fez ensino básico, médio, licenciatura. Não sei se fez mestrado ou está fazendo mestrado, agora está fazendo outra vez. Docente está preocupado porque não conseguiu resolver um exercício, está vendo esse percurso todo que o docente fez para ele É, hoje, e se preocupar. é por causa disso mesmo, é por causa disso mesmo, de ter um percurso muito longo, para depois o exercício de primeira classe me bater. Eu sou docente voltar Acontece. para a primeira classe, mesmo. É Ah, isso. e por causa desse longo, mas muito longo mesmo, uma caminhada muito longa, depois o exercício de nada não consegui resolver. E ainda pior, um exercício de máquinas elétricas. Então, o docente pode nos mandar, vamos resolver para o docente, depois o docente há de vir. Nos manda, vamos Tem fazer MATLAB no nós. computador? Manda o exercício. Está a dizer, tens MATLAB no computador? Docente? Tens MATLAB no computador? Tenho cá. MATLAB, Simulink MATLAB. Sim, tenho. Tá Hum, mentindo. ok, tá bom, então Assim, o vamos docente lá. está me assustado. O docente tem medo de eu conseguir resolver enquanto o docente não conseguiu, enquanto o docente fez mestrado. É normal, não estou a conseguir por causa disso. O longo caminhada e não conseguir resolver um exercício. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sou da opinião que o docente devia chegar a casa, tomar banho, comer, dormir. Amanhã de acordar com boas ideias. Isso é É, normal. nem vou conseguir. Mas bom, falando isso, vamos continuar um bocado para depois, daqui a uns 10 minutos, pararmos um pouco para poder refrescar minha cabeça um bocado. Então, eu volto a perguntar, voltamos à aula, há uma questão. Porque essa semana temos no sábado uma aula, segunda-feira uma aula, terça-feira tivemos simplesmente um teste. O primeiro mini teste. Já temos as relações, não há questão,
Então, teremos simplesmente aqui, vamos falar das impedâncias refletidas. O que é uma impedância, turma? Turma, o que é uma impedância? Agora, não queria para eu voltar, já voltei. O que é uma impedância? Acho que foi bom ter falado convosco um bocado. Impedância, eu posso utilizar uma analogia para explicar o que é impedância. Impedância é o mesmo que resistência. Só que resistência é quando estamos num circuito elétrico. Agora, impedância, estamos a falar do circuito, nesse caso, magnético. Ok. Turma, o Mazuru já deu o seu conceito. E diz o seguinte, segundo ele, chama-se impedância quando nós estamos a falar de circuitos magnéticos e quando falamos de circuito elétrico, estamos a falar de resistência. Concordam? Sim. Michelle, sim, concorda, ok? Tá bom? Tem uma outra pessoa a opor-se desta ideia? Impedância. Vocês, durante o segundo semestre, aliás, o primeiro semestre do primeiro ano, tiveram a cadeia eletrotecnia? Sim. Ok. Eu acho que nessa cadeia tiveram falado de impedâncias. Sim, onde vocês que podiam escrever Z seria igual a R mais J, não sei, XL ou qualquer coisa dessa. XL ou talvez seria Z, seria igual a R mais ou ainda menos XC, JXC. Já não falaram disso? Sim, falamos. Esta parte imaginária e esta parte real, isso tudo compõe que nós chamamos de impedância de um dado circuito. Eu fui falar diretamente disso porque eu já sabia que vocês já conhecem impedância, o que é. E por isso fui falar diretamente disso, não. Queria uma hora de vos dar, de falar sobre impedância de uma outra forma. E por isso eu só escrevi aqui impedância refletida. Mas, antes, porém, temos que saber que existe, depois de falarmos do rapport de transformação, ou ainda rapport de transformação, onde nós dissemos simplesmente que, agora, falamos das relações que existem, ainda primeiro, falamos das relações que existem de tensão, número de espira, sobre Na, a Ns, dizemos que isso é igual a ou igual a M. Dissemos isso. Agora, já que nós dissemos que existe uma relação que existe entre estes, então temos Vp sobre Vs, que seria igual a Np sobre Ns, que é igual a A. Mas, há uma questão que nós tivemos. A questão que nós tivemos foi o seguinte: quando falamos de relação de corrente e o número de espira, nós dizemos o seguinte: IP seria igual a IS, que é igual a NS sobre NP. Nós dissemos isso. Se isso acontecer, significa que estamos perante o quê? Estamos perante 1 sobre A, que é o rapport de transformação. Eu dizia, quando eu falei disso, que teríamos que trabalhar com a inversa destes elementos. Estou a voltar a essas equações por quê? Eu volto para essas equações para poder dizer o seguinte.
para poder dizer o seguinte: se eu tenho simplesmente VP sobre VS sobre IP sobre IS, que é uma relação que vai nos ser igual a A sobre 1 sobre A. Estamos perante isso. Nós queremos o A ao quadrado. Porque o que nós queremos, afinal de contas, nós simplesmente queremos essa impedância denominada impedância refletida. E agora, isto aqui significa o quê? Mantemos a primeira fração, invertemos o sinal, também invertemos a segunda fração. Significa que o A ao quadrado vai ser igual a simplesmente a VP mantemos a primeira fração, aliás, vou escrever de novo numa outra folha. Temos essa expressão que dizia o seguinte: tenho VP sobre VS também a dividir por VP sobre o IS. Aliás, IP e S. Nós estamos a dizer o seguinte: isso seria igual simplesmente a A sobre 1 sobre A. Nós estamos a dizer o seguinte: divisão de frações. O que se faz quando temos divisão de frações? Mantemos a primeira fração, invertemos o sinal e também invertemos a segunda fração. Quer dizer que terei simplesmente VP, que é a primeira fração VS, a multiplicar por IS, que é o inverso da segunda fração, e P, que vai ser igual a ao quadrado. Não sei se estou a fazer uma confusão, ou estão a entender. Mantemos a primeira fração, invertemos o sinal e invertemos a segunda fração. Ou por outra, escrever desta maneira, como está aqui, é a mesmíssima coisa eu escrever o seguinte: estamos a dizer, iríamos manter a primeira fração, invertemos o sinal, também invertemos a segunda fração. Teremos essa equação desta maneira. E essa expressão nos dará simplesmente o que nós chamamos de rapport de transformação ao quadrado. Mas, turma, vocês não... Qual é o nome? Ok? Coeficiente de transformação. Ou relação de transformação. O rapport de transformação. Agora, turma, eu escrever desta maneira, ou ainda escrever dessa maneira, é a mesma coisa. Se eu for escrever o seguinte, não estarei errado, porque eu estou a dizer o seguinte: eu vou inverter a primeira fração, irei inverter a segunda fração, também inverter a segunda fração. Se eu for escrever o seguinte, não estarei errado. VP sobre IP, tudo sobre VS sobre IS, que seria igual a ao quadrado. Turma, escrever que VP sobre VS, isso significa impedância no primário. Escrever-se VS sobre IS significa impedância no secundário. Agora, se eu tenho isso, posso voltar a escrever o seguinte. Tenho isso, posso voltar a escrever o seguinte. Que tenho Z, impedância no primário, sobre a impedância no secundário igual a A ao quadrado. Porque significa que o próprio meu ZP, que é a impedância no primário, seria igual a A ao quadrado vezes o Z no secundário. Esta é a relação da impedância refletida para o primário. Docente? Sim. Docente, aí na primeira fórmula escreveu VP sobre, não sei se é IS igual a impedância no primário.
Não tinha de ser IP. Exato. É IP. IP. Mais observações? Para não dizer questões. Mais observações? Esta Ei, forma. Michele, o que está acontecendo? Ok, boa tarde. Boa tarde, docente. Afinal está aqui, não sabia. É docente. Michele. Sim, fala. Eu só queria perguntar um denominador aí que não está fazendo bem. Posso voltar para aquela folha, para aquela página? Qual é esse? Aí, demos impedância no primário sobre. Não consigo ver esse denominador. Depois é igual aqui. ao quadrado. Não. Aqui. Não. Aqui. Isso, sim, aí mesmo. Ok. É a impedância no primário, que está aqui, sobre a impedância no secundário. Tá bem. Onde nos dá essa equação. Essa equação é muito perigosa. Eu posso vos dar essa equação para vocês chegarem até aqui. Digo, eu simplesmente preciso de chegar até aqui. Vocês vão calcular lá, fazer todas as manobras, chegar até aqui. Não, é para vocês me darem essa equação como está. Essa última equação, não é? Esta. Relação entre. Essa é a equação que nos permite para calcular a impedância no primário. Quer dizer, é simplesmente a impedância refletida. Essa impedância no primário é denominada impedância refletida. A impedância refletida para o primário. É denominada impedância refletida para o primário. E por isso, nas designações, essa impedância Z, podemos encontrar Z como uma seta. O que significa essa seta? Significa que esta é uma grandeza física vetorial. Assim como podemos denominar que essa é um número complexo. Não falaram disso, eu creio que falaram disso. Nhangos e tal. Quando falaram de eletrotecnia, viram esse grande. Agora, estava a falar aqui simplesmente de rapport de transformação. Saímos disso, falamos de relação entre uma tensão e uma esfera, a relação entre a intensidade da corrente elétrica e uma esfera, e chegamos a falar agora, para terminar, falamos da impedância refletida. O que significa? A impedância refletida seria igual à impedância no primário sobre no espaço vetorial, seria igual ao rapport de transformação, ou ainda o coeficiente de transformação ao quadrado multiplicado pela impedância no seu secundário. Já a próxima aula iremos falar de circuitos. Turma, questão? Não há. Se não há, vamos embora. O docente disse, na próxima aula iremos falar de... No fim da aula ele dizer o que temos que falar na próxima aula. Sim. Docente. Sim. Você tem que mandar uma ficha de exercícios para nós praticarmos no mini teste. Já tenho aqui uma ficha de exercício de 32 exercícios. Docente, uma ficha simples. Não é para docente mandar uma ficha de 50 exercícios, 30 é muito, isso aí, uns 10, chega. Não, quando você conseguir resolver todos os 32 exercícios, quer dizer, você já está. Não vai mais precisar de
Yeah. Ok, vamos aqui falar disso, vamos terminar isso. Vamos falar aqui do transformador de potência ideal. Então vamos falar de um transformador ideal. Já falamos de transformação, vamos falar de impedância refletida para o primário. Agora queremos falar de transformador ideal. O que é esse transformador ideal? Sim? Como? Quem é esse que está a falar isso? Milton? Tem certeza que não saímos de intervalo? Michel? Docente, Não saímos de intervalo? saímos. Ah, ok, tá bom. Obrigado. Então, vamos falar aqui de potência. O que significa a potência do transformador ideal? Ou ainda, vamos falar de um transformador. O que é esse transformador ideal? É o que nós queremos. Um transformador ideal, realmente não existe esse transformador. Só podemos encontrar teoricamente esse transformador. Teoricamente, na teoria, esse transformador existe, mas na prática, esse transformador não existe. Os porquês? Porque todo o aparelho é sujeito a ter perdas, ou ainda a ter queda de tensão no seu funcionamento. Se existem essas quedas, se existem essas perdas, se existe o consumo próprio do próprio aparelho, significa que ele não será ideal. Por quê? O que significaria ser um transformador ideal? Significaria que a potência de entrada deveria ser igual à mesma potência de saída. Então, esta expressão, ou melhor, a potência primária deve ser igual à potência secundária. Essa expressão nós não iremos conseguir encontrá-la. E por isso, não existe, não vamos encontrar um transformador ideal. Ou ainda perfeito. Assim como o Milton sabe bem dizer disso que não vai encontrar um transformador ideal. Porque mesmo assim, depois de nós sairmos no intervalo, ele já dizer que não saímos no intervalo. Agora, ok, tá bom. Não tem problema. Então, turma, nada. Hoje também a aula já acabou mesmo. Turma, tenho aqui, copiem isso, o que estavam a ver aqui, ou tirem foto, é um exercício que vocês devem fazer em casa. E já está aí o exercício para vocês irem fazer em casa. E vão determinar o que não existe. Estamos juntos? Está aqui essa figura. Esta figura que vocês estão a ver aqui é para vocês depois determinar em casa. Eu quero que daqui já fizeram. Já copiaram? E então... Docente, é para determinar o quê? Como? Ah, se você já tem todo o material, toda a equação, todas as equações, com isso que está aí, você procura o que não tem. Você determina. Uhum. Ah, Mas, docente, outros exercícios mesmo, a sério. Mas o quê? Mas eu não estou a te entender. Não está aqui, não está a ver o que está aí. Você está a ver para nos determinarmos o que não tem. Ok, então o que você deve fazer? Olha, depois de ter isso, determine a impedância refletida para o primário. Acabou. Há de chegar a título, há de fazer tudo ao mesmo tempo. Aí vem número de espiras no primário igual a 4T. Hã? Aí vem número de espiras igual a 4T. Não estou entendendo esse 4T.
Ah, ok. Sim, isso significa número de espiras. Estava a te dar o, o número de espiras. É esse que está aí. Aqui não é T, queria dizer espiras. Oi, queria escrever E. E temos a corrente elétrica no secundário, produzida neste caso. E minha turma é essa? Ok, tá bom. Epa, eu acho que para hoje é tudo. Ficamos para a próxima. Simplesmente será na segunda ou na terça-feira. Estaremos a fazer isso. Até sábado, turma. Até sábado, a mesma. Às 7 horas, é isso? Sim, 7h20. 7h20. 7h20, ok, tá bom. Então, às 7 horas de sábado. 7h20. Ah, ok, tá bom. Então, pode ser 7h20 e 30, não tem problema. Se vocês vão chegar às chegaram tarde. A Frei Mazura é daqui? Não sabia.